Bom dia, meus amados alunos do sétimo ano. Hoje, terça-feira, dia 14, o Timarlo está aqui para fazer mais uma aulinha para vocês. Dar continuidade daquela aula que nós tivemos na semana passada, né? Logicamente, estamos cumprindo a quarentena, estamos no nosso Big Brother familiar e temos que cumprir uma sequência e quando nós voltarmos às aulas, iremos aí dar uma repassada novamente com vocês na matéria. Bom, nós falamos aí sobre as inovações tecnológicas que mudaram a vida da sociedade feudal, né? Nós tivemos várias inovações tecnológicas que para nós parece bobeira, né? Como eu disse na outra aula, a forma de atrelar o cavalo pelo peito e não mais pelo pescoço, para ele puxar o arado, a mudança do arado de madeira para o arado de ferro, né, a charrua, que poderia render muito mais o serviço, porque não quebrava à toa, a rotação trienal dos campos, né? Antes era bienal, eles botavam uma área para descansar, plantava na outra, depois ia fazendo esse rodízio, drenagem dos pântanos, derrubada das florestas para aumentar a área de plantio, aprimoramento da difusão do moinho movido à água e ao vento, né, para a moagem do trigo, a pilagem do arroz. Tudo isso foram inovações que melhoraram a vida e o cotidiano dos cidadãos europeus. Também nós falamos sobre o revigoramento das cidades, né? Muitos camponeses deixam o campo, vão viver na cidade para trabalhar nessas cidades, não é? Trocar o que eles produziam, os alimentos no campo, por coisas que eles necessitavam na cidade, né? Que é roupa, sapato, móveis. Nós vimos também o comércio de longa distância, todo aquele comércio que ligava as cidades italianas ao Oriente, as que ligavam o sul e ao norte da Europa por terra, e as que ligavam as cidades do norte da Europa também por mar e por terra. Então nós vimos todo esse processo. Nós vimos aí o surgimento das feiras, não como as feiras que nós temos hoje em dia, né, que dura aí a parte da manhã ou a parte da tarde. As feiras naquela época duravam de 15 a 60 dias, porque vinham comerciantes de longe, de todas as partes da Europa, do Oriente. Então elas duravam muito tempo para poder todos os comerciantes venderem os seus produtos. Nós vimos aí a formação nesse período das feiras dos cambistas, né? As pessoas que faziam câmbio, ou seja, trocavam dinheiro e eles botavam lá um banquinho, botavam as moedas em cima para trocar o dinheiro local. Daí vai surgir aí os banqueiros, né? Por isso o nome, trocava moeda nos bancos, aí surgem os banqueiros. Depois esses banqueiros passam a fornecer empréstimos a juros para as pessoas, né? Surgem os bancos, né? Os grandes banqueiros. Nós vimos também cidades novas que surgiam às beiras dos rios, perto dos grandes castelos, né, para serem protegidos, e as pessoas que viviam nessas cidades eram chamados de burgueses, porque o nome das cidades eram os burgos, né? Em 1300, para vocês terem uma ideia, como nós falamos na aula anterior, menos de 20 população do Ocidente residia em cidades, e a maior aglomeração era de longe a cidade de Paris, né, a capital da França, a maior cidade da época, com 200 mil habitantes e nada mais que isso. Mas as cidades começam a surgir aí um revigoramento, né? Então pessoas vêm do campo, vai para a cidade e começa a aumentar as cidades. Nós paramos então na questão dos comerciantes, dos artesãos e de suas corporações. Ela está na página 71 do livro, tá? Vocês podem observar aí. Nós vamos falar hoje, vamos fechar o nosso livrinho, não precisamos dele. Nós vamos falar sobre comerciantes, artesãos e suas corporações. Bom, em muitas cidades medievais, uma pessoa só podia trabalhar se ela pertencesse a uma corporação de ofício. Timarlo, o que é isso, uma corporação de ofício? Era um tipo de associação onde profissionais do mesmo ramo de atividades se uniam ou trabalhavam pela coletividade. As corporações, elas protegiam seus associados contra a concorrência de outras associações de outros locais,
e também os amparavam na velhice e na doença. Eles contribuíam com dinheiro ali e quando ele estivesse velho, não pudesse produzir mais ou estivesse doente, essas corporações de ofício ajudavam. Haviam várias corporações de ofícios, né? Do sapateiro, do açougueiro, do padeiro, do costureiro, tudo, haviam várias corporações de ofícios. As corporações de comerciantes, já de comerciantes, eram chamadas de ligas, né? E haviam várias ligas. E a mais rica dessas ligas que havia na Europa, ela era a Liga Hanseática, porque ela possuía numerosos navios e chegou aí a dominar o comércio do norte da Europa, ou seja, todo o comércio do norte da Europa era dominado pela Liga Hanseática. Os artesãos também eles tinham suas corporações, tinham as corporações dos sapateiros, como eu disse, dos tecelões, dos ferreiros, dos açougueiros, dos padeiros, costureiros. Todos eles tinham as suas corporações e eles tinham regras para que as pessoas ingressassem nessas corporações. Quais eram essas regras? As corporações, por exemplo, elas controlavam o preço e a qualidade do que se era produzido para ser vendido, porque ninguém podia usar um produto inferior ao outro porque assim manchava a imagem da corporação e ela não conseguiria mais vender o seu produto. Um colega, por exemplo, não poderia usar um couro inferior ao do outro que produzia um sapato, porque isso prejudicava, né, os produtos e manchava a imagem dessa corporação. Bom, agora nós vamos falar de um tópicozinho chamado As Cidades Libertam. Grande parte das cidades daquela época, cidades medievais, elas se localizavam nas terras de um marquês, de um conde, de um duque ou até mesmo de um bispo. Isso, um bispo da igreja, a quem esses moradores tinham de pagar impostos e prestar serviços gratuitos para eles no seu horário de folga. Quais eram esses serviços? Consertar estradas, pontes, chafarizes, cemitérios, tudo isso eles tinham que fazer. Para se libertarem desse controle e obterem aí a sua autonomia, eles compravam um tipo de carta de alforria, o nome certo era carta de franquia. Essa carta de franquia, o que era? Era um documento que dava a esses moradores das cidades o direito de administrar a sua própria cidade. Com essa carta nas mãos, eles elegiam um representante, vamos dizer que seria o nosso prefeito hoje, os vereadores, que geralmente eram comerciantes ou banqueiros. Por quê? Porque eles tinham contato direto com esses duques, marqueses, bispos, tá? E eram comerciantes ou banqueiros. É desta época que existe aí uma máxima popular, um ditado que dizia: o ar da cidade torna o homem livre. Não sei se vocês já ouviram isso, acho que não, mas seus avós, pais talvez tenham ouvido aí esse ditado. Agora nós vamos falar de um fato importante que marcou a Idade Média, que propiciou mudanças na Idade Média, meus queridos, que são as cruzadas. Desde o século V, os cristãos europeus eles peregrinavam a centros religiosos. E um desses centros religiosos que eles faziam peregrinações e fazem até hoje era Jerusalém e o caminho de Santiago de Compostela. Para pagar uma promessa, eles faziam isso para pagar uma promessa, fazer um pedido, né? Ou uma forma também de penitência por conta dos seus pecados, para se redimir dos seus pecados. Em 1701, houve uma situação em que os turcos de religião muçulmana, eles vão conquistar a cidade de Jerusalém. Para os cristãos, a cidade de Jerusalém é como Meca para os muçulmanos. Não é? É lá que os cristãos vão, foi onde Jesus nasceu, onde passou por Jesus, caminhou, aonde ele foi morto, foi crucificado, onde ele ressuscitou e reina até hoje, não é? E esses turcos, eles proibiram os cristãos de visitar o túmulo de Jesus. Aí, meu filho, já viu, né? Proibiu de visitar, os cristãos da época não vão aceitar. Reagindo a isso, em 1095, o Papa Urbano II, ele vai convocar os cristãos para uma guerra contra os
infiéis, ou seja, pessoas que não eram fiéis a Deus, não criam em Deus, a fim de reconquistar de novo a Terra Santa e terem a liberdade de ir visitar, fazer peregrinação a Jerusalém e ao túmulo de Jesus. Bom, tinha início assim então as cruzadas. O que eram essas cruzadas, Gilmar? Grifem aí. As cruzadas eram expedições militares que partiam da Europa e iam combater os muçulmanos lá no Oriente, lá do outro lado, para libertar Jerusalém. Os participantes dessas cruzadas, né, dessas expedições, eles consideravam-se marcados pelo sinal da cruz, tá? O sinal que é utilizado pelos cristãos. E por isso bordavam uma cruz na roupa ou no escudo que eles iam lutar, tá? E daí o nome de cruzadas. Né? As cruzadas reuniam aí milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, nobres, camponeses, ricos, pobres, mendigos, civis, religiosos, padres, freiras, todo mundo ia lutar aí para reconquistar, realmente reconquistar Jerusalém para os cristãos da época. Os nobres, lógico, eles iam a cavalo e bem armados, a maioria, o restante, iam a pé na frente e acabavam morrendo. Bom, eu tenho aqui uma escultura para vocês verem. Olha aqui, isso aqui é um soldado medieval, tá vendo? Da época das cruzadas. Olha só, aqui não sei se vocês podem ver, observar, tem uma cruz, não é, que está aí cunhada no seu escudo, tá vendo? Usavam armadura, não é? Muito interessante as roupas que eles usavam. Inclusive teve um rei que acabou morrendo, um imperador, porque caiu no mar, armadura pesada, num rio, desculpa, estava atravessando para uma dessas cruzadas e ele acaba morrendo. Aqui são os nobres, né? Os guerreiros nobres, outra escultura, os cavaleiros medievais. Tá vendo? Um nobre em seu cavalo, todo paramentado, com uma lança, não é? Com sua armadura, e ele ia assim para as batalhas, tá? Geralmente era um conde, um duque, um arqueduque, um imperador, um rei, tá vendo? Vou deixar ele quietinho aqui, não sei se dá para vocês verem, botar assim aí, tá bom? Esse era um nobre que lutava aí nas cruzadas. Bom, os motivos das cruzadas, elas foram de várias ordens, religiosa, vários motivos, né? Social e também material. As pessoas comuns que iam para as cruzadas, elas esperavam, lógico, obter a salvação eterna. Era dito para eles: se vocês forem para cruzadas, seus pecados estão todos perdoados, vocês vão lutar uma guerra santa para trazer de volta, não Jerusalém, para que possamos ir lá peregrinar. Então, lógico, esse povo todo ia, não é? A igreja prometia a eles, aos participantes, o perdão dos pecados. Os nobres eles tinham um interesse em dinheiro, esperavam obter terras ou riquezas do Oriente. Então eles iam com o olhão grande, né, para poder roubar aí, pilhar, tomar, tudo que eles iam para frente. Inclusive algumas cruzadas, quando chegaram em Jerusalém para libertar, já haviam libertado, retomado, eles mataram todo mundo que estava lá dentro, a maioria. Podia ser muçulmano, judeu, qualquer um, eles mataram e roubaram a cidade toda. Os mercadores, eles ambicionavam, tinham a ambição de aumentar o comércio com o Oriente. Os dirigentes da igreja, eles queriam aí desviar a violência praticada pelos nobres nas guerras, né, da Europa para longe, lá para o Oriente. Então eles se uniam para lutar em favor da igreja. E as principais cruzadas que nós tivemos, a primeira delas foi a cruzada de 1096 até 1099, 3 aninhos de cruzada. Foi liderada por nobres vindos de várias partes da Europa e conseguiram assim conquistar Jerusalém de novo para os cristãos. A segunda cruzada, de 1147 até 1149, 2 aninhos de batalha, liderada pelo rei da França, o imperador da região onde hoje é a Alemanha, o Sacro Império Germânico da época. Os líderes se desentenderam e a expedição acabou. Foi facilmente derrotada pelos muçulmanos. Houve briga entre os líderes. Tendo briga, se desarticula o exército e eles vão perder a batalha, lógico. Qualquer batalha, torna de correr isso,
até nos dias de hoje, se tiver uma luta aí dos Estados Unidos e, vamos dizer, o Irã, não é, e vai para o campo de batalha, e os generais dos Estados Unidos, eles acabam entrando em contenda, então os soldados vão se dividir e vão perder a batalha, isso é fato. Bom, a Terceira Cruzada vai de 1189 a 1192 e foi liderada aí também pelos reis da França e Inglaterra e também pelo imperador do Sacro Império Germânico, né, a região onde hoje é a Alemanha. Os cruzados estabeleceram aí um acordo com os muçulmanos, não houve vencedores, houve um acordo que na época haviam reconquistado Jerusalém. O que acontecia com esse acordo? O acordo permitia que os cristãos pudessem realizar suas peregrinações em Jerusalém novamente, sem ser aí interferido ou repelido pelos muçulmanos. Houve aí uma quarta cruzada, de 1201 a 1204, né? Isso durou 3 anos, motivada principalmente por interesses econômicos, tá? Os comerciantes de Veneza ajudaram os cruzados, fornecendo o quê? Alimentos, navios e dinheiro para que eles pudessem partir para essa cruzada e reconquistar Jerusalém totalmente. Em troca desse incentivo dos comerciantes venezianos, eles exigiram, Timarlon, meus queridos, que os cruzados eles atacassem uma cidade também cristã, não é, que era Constantinopla, que era concorrente comercial de Veneza, não é, porque por conta dessa concorrência. E os cristãos atacaram Constantinopla, os próprios cristãos também. Houve uma guerra aí entre cristãos da mesmo pensamento, só por conta do comércio, né, do dinheiro, de tudo que poderia fazer. Bom, cruzadas e comércio, um outro tópicozinho. Bom, ao final das cruzadas o mundo já não era mais o mesmo, tá? Não era, mudou muita coisa. Entre as mudanças ocasionadas pelos cruzados, nós podemos citar algumas. A primeira delas, o aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente e entre as várias regiões da Europa, que se diversificou o comércio pela Europa. A maior participação, outro fator foi a maior participação dos europeus no rico comércio de especiarias e artigos de luxo pelo Mediterrâneo, que o mar anteriormente era controlado pelos muçulmanos. Os cruzados eles conseguem liberar esse mar Mediterrâneo para poder transitar navios. E o outro fator, o enfraquecimento da nobreza, isso é importantíssimo. A nobreza guerreira, ela acaba se endividando nas cruzadas. Eles montavam as cruzadas e tinham que gastar dinheiro. E além disso, eles vão perder também parte dos seus membros, dos seus trabalhadores, né? Nessas batalhas que eles foram também, se engajaram nas expedições. Por último, a intensificação do comércio de curta e longa distância. Os comerciantes europeus, né, e suas cidades, elas prosperaram. Já a nobreza guerreira, poxa, acabou. Até então o grupo mais poderoso da Europa feudal vai perder a força que ela tinha. Isso aí vai surgir para o fortalecimento do capitalismo, né, da burguesia. Consequências do movimento das cruzadas. Primeiro, empobrecimento dos senhores feudais, isso é lógico, né, dos nobres, que tiveram aí suas economias arrasadas pelo elevado custo das guerras. Depois nós tivemos o fortalecimento do poder do rei. O rei ficou poderoso, né? Acaba tornando poderoso à medida que os senhores feudais perdiam suas forças. Reabertura do mar Mediterrâneo para transitar embarcações e o comércio, né? O desenvolvimento do intercâmbio comercial entre Europa e Oriente. E por último, ampliação do universo cultural europeu, promovido aí pelo contato com povos orientais. Bom, Timarlon vai parar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar aí sobre conhecimento e arte, sobre a formação das universidades e tudo. Bom, junto com essa aulinha do Timarlon, vai ter um videozinho legal lá de 14 minutos, assistam, sobre as cruzadas, para vocês terem uma noção aí do que foi realmente as cruzadas, tá bom? Beijão no Timarlon, fique com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.